Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Penedo, essa é a disciplina de Contabilidade Gerencial. Bom, pessoal, estou no estúdio de gravação do IFRO, na cidade de Porto Velho, no campus Zona Norte. E atrás de onde eu estou, tem um painel branco com os dizeres EAD mudando realidades. E à minha direita tem um painel branco com pontos interligados. Vou falar um pouquinho das minhas características. Eu sou um homem com estatura mediana, pele cor branca, cabelo pretinho, estou usando óculos, tenho uma barba cerrada, estou trajando um blazer marrom, camisa marrom, cinto, calça preta e sapatos marrons. Bom, então vamos avançar agora, caro aluno, a nossa aula 6, que vai falar sobre aplicações dos custos no planejamento e controle, tá bom? Então, a gente vai avançar aqui falando do nosso propósito para a aula 6, a aula de hoje, nosso último encontro, que ele vai falar sobre o objetivo, é compreender como as informações de custos são aplicadas no planejamento orçamentário, no controle de resultado e na avaliação de desempenho gerencial, utilizando o custo padrão, a gente deu uma pincelada na aula anterior, né, como ferramenta de análise e decisão. Então, caro aluno, a gente vai iniciar essa aula 6 para falar mais um pouquinho sobre custos, vamos falar também sobre orçamento e suas importantes características e enfatizar a importância do custo padrão para a gestão, para o gestor, para a gente fazer com que o negócio de vocês, o negócio que vocês estejam trabalhando, funcione cada vez melhor, tá? Vamos entender como as informações de custos deixam de ser apenas números e passam a ser ferramentas de planejamento e controle. Esse é o momento de conectar tudo o que aprendemos: custos, margens, preços e indicadores, agora dentro da gestão estratégica da empresa. Então, gente, vamos aqui agora falar sobre custos como instrumentos de gestão. Então, quando falamos em custos, estamos falando apenas de contabilizar gastos. Digo, não estamos falando apenas de contabilizar gastos. Estamos falando de planejar, prever, controlar o futuro da organização. E essas informações de custos é como se fosse um mapa. Ela mostra onde a empresa está gastando, mas de onde ela pode economizar. Por isso a gente iniciou, né, os trabalhos a respeito do custo padrão. Porque dentro de um planejamento, a empresa, antes dela começar a fazer as aquisições de insumos para poder fabricar aquele bem, um exemplo aqui, a gente está começando um ano agora e na padaria do senhor Joaquim pretende fabricar centenas de pães, centenas de bolos e seus e outros doces, né, da sua padaria, salgados, enfim. E de que forma isso vai acontecer quando eu estou tratando de uma empresa pequena? A gente faz uma conta básica ali e, com base no custo de cada produto, quanto a gente vai utilizar de farinha de trigo, de ovos, leite, a gente começa a levar em consideração essas informações para os próximos 12 meses. Então, a gente planeja. Agora, no decorrer das aquisições, a gente precisa lá fazer o produto, a gente precisa comprar. A gente verifica no decorrer dos meses que o preço da farinha aumentou em razão da alta do petróleo, e isso já acaba distorcendo o nosso planejamento, ou seja, o nosso custo padrão. Aquilo que a gente planejou no início do ano, lá no mês 4, mês 5, já começa a distorcer. Então a gente tem que identificar essa diferença, por que distorceu, por que está assim, tá? Então, por isso a gente está falando de planejar,
prever e controlar o futuro da organização. E as informações de custos é como um mapa, né? Mostra onde a empresa está gastando mais e onde ela pode economizar. Sem controle de custos, não há base sólida para o planejamento financeiro. Tá, e nesse contexto, qual o papel do planejamento, pessoal? O planejamento é a primeira função da gestão, porque define onde a empresa quer chegar, quais recursos, ou seja, o que ela tem e o que vai ser usado e em quanto tempo isso vai acontecer. Olha quanta informação importante. No caso da contabilidade gerencial, ela contribui de que forma? Trazendo informações numéricas e, é claro, não só informações, as projeções também. Gente, planejar não é apenas fazer metas, é calcular se elas são viáveis. Beleza? Então, planejar não é apenas fazer metas, é sinalizar se essas metas são viáveis. E, nesse contexto, o contador gerencial, vinculado ali ao gestor, ele pode dar essa informação, dar esse suporte e ambos podem decidir com segurança, tá bom? Da viabilidade desse produto ou dessa linha, desse portfólio de produtos. E dentro desses portfólios, se a gente vai manter todo o portfólio ou parcial, ou alguns vão descontinuar porque não está sendo mais atrativo, a gente está tendo perda. Então, tudo é para fins de reflexão, para que o negócio continue dando certo. Orçamento empresarial. Gente, o orçamento empresarial é uma das ferramentas mais importantes do planejamento. Vocês já escutaram esse nome, orçamento, porque ele representa valores monetários, ou seja, as ações que a empresa pretende realizar durante determinado período. Como dizer que o orçamento, podemos dizer que o orçamento é o plano de voo, e isso é o plano de voo da gestão, porque ele permite acompanhar o desempenho e fazer ajustes antes que os problemas se tornem prejuízos. Então, gente, o orçamento é a materialização do planejamento. A gente utiliza essa ferramenta, tem aplicação prática. Então, o orçamento é uma ferramenta. Então, todos aqueles nossos sonhos, desejos, a gente coloca na ferramenta do orçamento, que ele pode não necessariamente se materializar, mas é um indicador fundamental para a boa gestão, porque a gente está prevendo acontecer algo. Vai acontecer? Aconteceu. Bom, essa informação a gente vai estar comparando no decorrer da gestão orçamentária. Por isso é tão importante a gente ter em mãos essa importante ferramenta. Etapas do processo orçamentário. Um bom orçamento segue etapas claras, como a definição dos objetivos e das metas. Então, a gente tem um grande objetivo. E para fazer jus a esse grande objetivo, a gente vai ter que realizar determinadas metas. E no decorrer do desenvolvimento da meta 1, meta 2, meta 3, a gente consegue observar que com o desenvolvimento dessas metas, o objetivo ele consegue ser alcançado. O objetivo está dentro da ferramenta do orçamento, dentro de uma das etapas do processo orçamentário. E esse orçamento ele precisa ter estimativas de receita e despesa. Afinal, quanto que eu espero receber no decorrer desse ano? Quanto eu espero gastar no decorrer desse ano? Então, eu espero, com base na minha experiência, no histórico de faturamento de períodos anteriores, eu espero receber X valor. E com base nesse valor, eu vou tentar fixar minha despesa em Y valor. Bom, beleza, então, mas eu também posso levar em consideração os períodos anteriores dos meus gastos, para poder informar também, deixar essa estimativa quanto mais próxima da realidade. Tem outras etapas também, como a projeção de investimentos e custos operacionais. Então, as projeções e os custos operacionais, eles são todos relacionados ao orçamento,
porque com base nas informações que você vai alimentando o seu orçamento, você com essa informação começa a ter possibilidade de fazer projeções de investimentos. Com base às informações históricas e atuais de gastos do meu negócio, indicadores econômicos, eu posso verificar se eu iniciar determinada atividade, se ela vai me dar um retorno ou não econômico. Devo iniciar ela ou não? Entendeu? Então, o orçamento ele vai fomentar essa possibilidade de um novo empreendimento, tá? E com isso acompanhar a revisão periódica. A contabilidade gerencial ela fornece uma base numérica para cada uma dessas etapas. E existem tipos de orçamento, pessoal. Existem tipos de orçamento. Assim como a gente tem o orçamento estático, que é baseado em um único cenário. É estático, é como se fosse uma fotografia, baseado em um único cenário. É utilizado em empresas estáveis. Então, ela pode, dependendo da empresa, não tem muita repercussão, independente. Para quem vender, já consegue fixar muito bem seus gastos com relação ao seu meio, você pode adotar esse tipo de orçamento. O orçamento estático não vai mudar muita coisa. Tem um orçamento flexível que ajusta-se ao volume real de atividade, muito usado na indústria. Então, para uma atividade industrial, sofre diversos efeitos econômicos, efeitos políticos, as legislações mudam. Então, para determinado tipo de atividade econômica, assim como a indústria, o orçamento flexível ele cabe muito bem. Temos também um tipo de orçamento contínuo, que é atualizado periodicamente, permitindo respostas rápidas. Então, a gente vê aqui características distintas para cada tipo de orçamento. E cada empresa deve escolher o modelo mais adequado ao seu ritmo e, é claro, com relação ao seu tamanho e à sua complexidade. E a gente volta aqui para falar um pouquinho do custo padrão. O custo padrão, pessoal, é muito importante. É um custo planejado para a produção de bens ou serviços em condições normais. O custo padrão ele funciona como uma meta de eficiência. Quando o custo real, a gente está falando aqui agora, o custo real, aquele que de fato a contabilidade registra, né, em razão dos fatos que venham a ocorrer. A gente tem lá as notas fiscais daqueles insumos que foram fundamentais para estarem ali sendo alocados ao produto, certo? Então a gente tem esse custo real. Então quando o custo real é maior, maior que o custo padrão, nós temos um desvio que precisa ser analisado. Olha só, a gente tem que analisar esse desvio, porque se o que aconteceu é maior do que a gente planejou, isso pode ser uma coisa ruim, porque o custo padrão é aquele custo que está dentro do planejado. Então, se de fato aconteceu que na prática ali a gente teve mais custo do que aquele que a gente planejou, a gente tem que identificar o motivo para a gente tentar consertar e que até o final do ano, se for identificado logo nos primeiros meses do ano, a gente consiga repor, alterar o preço de venda e com isso a gente não perder em competitividade com o nosso produto, tá, gente? Essa ferramenta ela é utilizada para qualquer tipo de empresa e tamanho, tá certo? Não se intimidem com essas informações, elas são adaptáveis facilmente a qualquer tipo de empresa e tamanho de empresa, tá bom? Essa comparação ajuda o gestor a identificar ineficiências e oportunidades de melhoria. A diferença entre o custo padrão e o custo real. O custo padrão é aquele que deveria ser gasto, ou seja, aquele que a gente planeja, é o que é o ideal, o idealizado. Já o custo real é o que efetivamente foi gasto, é o que consta nos nossos livros contábeis. E a diferença entre eles é o desvio, que pode ser um desvio favorável quando o custo real, ou seja, o que acontece é menor do que o padrão, então essa é uma coisa favorável, boa, e o desvio favorável quando o custo real é maior que aquele que nós planejamos. Então isso é desfavorável, não é uma coisa legal para a gestão. Essa análise revela
se os recursos estão sendo usados de forma eficiente, tá, gente? E análise dos desvios. Os desvios devem ser analisados cuidadosamente. Um custo real maior pode significar um desperdício, um erro de previsão, é claro. A previsão pode estar errada, isso acontece. Um aumento do preço do insumo, o aumento do preço de um insumo, ou seja, daquele componente que compõe o preço do produto, tá? Já um custo menor pode indicar eficiência, mas também uso de material de qualidade inferior. Então, muito cuidado. Às vezes a gente fica assim, não, vamos economizar, vamos enxugar esse gasto. E a gente pode ter uma repercussão negativa no mercado. As pessoas podem deixar de parar de comprar o nosso produto porque está tendo um defeito, as pessoas não estão satisfeitas com a qualidade dele. Então, até que ponto vale a pena a gente economizar? Fica a dica, tá bom? A contabilidade gerencial interpreta o motivo, o porquê dos desvios, e não apenas os números em si. Tá bom, pessoal? Controle e correção de desvios. O controle é a fase do processo em que se compara o planejado com o realizado. Quando há diferença, é hora de investigar e corrigir. Esse controle contínuo permite agir antes que o problema afete o resultado final. A ideia é transformar o controle em um ciclo permanente de aprendizado e ajuste. Agora vamos voltar aqui para o controle orçamentário, tá bom? Gente, o controle orçamentário ele usa relatórios periódicos. Mas aqui é um motivo por que a gente usa a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial ela pode utilizar a ferramenta do orçamento. Já a contabilidade financeira ela não pode apresentar essa informação para os usuários externos. Os usuários internos, os usuários internos que fazem a contabilidade gerencial, eles têm acesso a essa ferramenta do orçamento, do custo padrão, tá bom? Então, mais uma característica aqui é o quanto é importante a contabilidade gerencial. Então, o controle orçamentário, ele usa relatórios periódicos que comparam o orçamento com seus resultados reais. Esses relatórios apontam onde aconteceu a variação, se a meta está sendo cumprida e quais áreas precisam de atenção. Então, ele pode ir lá e consertar. E a contabilidade gerencial transforma esses relatórios em informações úteis para a tomada de decisão. Indicadores de desempenho. Para avaliar se os resultados estão sendo alcançados, utilizamos indicadores de desempenho. E os mais comuns são a lucratividade, lucro sobre receita, produtividade, quantidade produzida por recurso utilizado, eficiência, que é a relação do custo real e o custo padrão. E esses indicadores permitem medir o sucesso das estratégias aplicadas. E, gente, é muito interessante vocês... Bom, professor, então até então eu não entendi a importância da contabilidade gerencial. Agora eu estou vendo o quanto ela é importante, como ela transforma dados em informações privilegiadas para tomar decisão. E esses indicadores eles são fundamentais para te deixar seguro. Ele mostra, ele coloca o dedo onde está o problema e você vai e faz o ajuste necessário. Tá? Então é fundamental isso. Por isso que eu faço questão de parar e mostrar a importância. Então, gente, centros de responsabilidade. Vamos agora avançar em outro campo. Uma forma de aprimorar o controle é dividir a empresa em centros de responsabilidade. Dividir para conquistar. Gente, é muito importante a delegação, tá? Seja você pequeno empresário ou você grande empresário. Empresas grandes, elas não são centralizadas, elas distribuem as suas responsabilidades, delegam responsabilidades a chefes locais para fazer jus às suas demandas, tá? E aqui a gente vê isso também, quando a gente vê centros de responsabilidade. Não deixa de ser uma forma de aprimorar o controle e dividir a empresa em centros de responsabilidades. Ou seja, cada setor, seja produção, venda, logística, passa a ter metas e seus orçamentos próprios.
Então, olha só, quanto que você precisa para fazer jus ao seu orçamento, ou seja, pagar os seus colaboradores, comprar insumos para a produção do seu setor. Então você vai ter um orçamento próprio. E eu preciso que você alcance essa determinada meta. Isso vai ser combinado com os setores daquela organização. Então, dessa forma, você consegue gerenciar do que você fazer tudo de uma forma centralizada. E extremamente perigoso, porque você não consegue entender o que está acontecendo lá no final. Agora, se você delega isso ao chefe de departamento, um orçamento próprio com metas específicas, ele vai estar ali na ponta, porque ele enxerga o cliente, ele está ali com os seus colaboradores fazendo meio de campo. Então, dessa forma, fica muito melhor a gestão do teu negócio, tá bom? Então, assim o gestor consegue identificar onde estão os resultados positivos e onde estão os gargalos, os problemas. É o controle descentralizado, mais coordenado pelo contador gerencial. Então, é bem comum que a contabilidade gerencial ela faça uma certa supervisão sobre esses outros departamentos. Tem até um dos cargos e departamentos dentro de uma organização mais complexa, dá o nome de controladoria. E a espécie, o profissional, o controller, é o responsável para estar gerenciando esses departamentos de modo indireto. Está levando em consideração que cada departamento tem sua chefia, com seus orçamentos e metas para serem alcançadas. Mas a gente tem ali normalmente um departamento que cuida, monitora, né, os demais departamentos. O papel do contador gerencial. Bom, gente, só enfatizando aqui, a gente fala muito na ideia do contador gerencial. E ele sim é muito importante. Mas não veja ele como, poxa, eu não vou ser contador gerencial, eu vou ser um gestor na área comercial, tudo bem. Mas é bacana você ter essa noção da contabilidade gerencial, ver até que ponto você pode utilizar ela e até que ponto tarefas são delegadas ao contador gerencial e ele está ali para apoiar o teu serviço, entendeu? Está ali para te prover informações e você poder decidir melhor. Então, a gente mostra aqui e para tentar fazer um link com a realidade de cada um. O contador gerencial, ele é mais do que um registrador de fatos. Ele é um consultor interno que interpreta números e orienta o planejamento, inclusive sugere ações corretivas. O seu papel é traduzir dados em decisões. Ele é uma espécie de intérprete. Ele atua lado a lado com os gestores, garantindo que as metas financeiras sejam alcançadas com eficiência. E as ferramentas do controle gerencial. Que ferramentas são essas que o contador gerencial ele vai estar utilizando no seu dia a dia? Ele tem orçamentos, análise de pontos de equilíbrio, margem de contribuição, ferramentas que a gente já falou em alguns momentos na aula aqui e na aula anterior, tá certo, pessoal? Então, a gente tem aqui o orçamento base zero, OBZ. Ele analisa cada despesa, dá trabalho, hein? A partir do zero, ou seja, a partir do seu gasto naquele período, do primeiro gasto, eliminando gastos desnecessários. Então, é uma análise muito minuciosa, o OBZ. A análise do ponto de equilíbrio. Verifica se a operação cobre os custos fixos. Como a gente já falou aqui em alguns momentos da análise do ponto de equilíbrio. E a margem de contribuição e custo padrão, elas são combinadas e revelam o desempenho real do negócio. E essas ferramentas, pessoal, transformam o custo em informações estratégicas. Essas são as ferramentas do controle gerencial. Trazendo aqui para vocês um caso prático, uma aplicação prática, tá? Então, vamos imaginar a empresa Gama do setor de confecção. No orçamento, ela previu um gasto padrão de 80 mil por mês. Aí, o custo padrão. No terceiro mês, o custo real chegou a 92 mil. Opa, temos um problema. Bom, ela planejou 80 mil e o custo real chegou a 92.
E aí? Após análise, descobriu que o aumento ele foi causado pelo desperdício de tecido e horas extras na produção. Então, ela conseguiu, né, o controle, o contador gerencial, ele conseguiu entender onde estão os problemas. A gente está falando de perdas na produção e hora extra na produção. Então, com esse diagnóstico, o gestor treinou a equipe para evitar essas perdas, correto, pessoal? Reduziu perdas e voltou ao custo padrão. Então, olha só que interessante. Esse problema ele foi identificado. Se não tivesse custo padrão, essas anomalias continuariam acontecendo e o gestor ia ficar assim sem parâmetro. Como o custo padrão é um custo planejado, ele faz isso em determinado momento para olhar o cenário para os meses posteriores e aí ele vai avaliando. É ou não é importante essa análise? É muito importante. Ele verificou o problema porque, de uma certa forma, a análise foi desfavorável, então ele foi lá, capacitou a equipe, identificou o problema, reduziu a questão das falhas na produção e a perda dos tecidos, e com isso voltou a funcionar normal. Esse é o controle gerencial funcionando na prática. Custo como ferramenta de decisão. Os custos servem também para simular cenários e apoiar decisões. Um exemplo aqui, vale a pena produzir internamente ou terceirizar? E aí, pessoal, a gente tem que pensar, afinal, a gente vai produzir esse bem ou vai terceirizar, delegar uma empresa para fazer isso? A gente tem como analisar isso. Devo comprar uma máquina ou continuar alugando? Então, essas respostas vêm da comparação entre custos fixos, variáveis de oportunidade. E a contabilidade gerencial ela dá suporte a esse tipo de decisão com base em dados concretos. A integração entre planejamento, execução e controle. Então, pessoal, planejar, executar e controlar são etapas de um mesmo ciclo, tá bom? É importante a gente marcar isso aqui. O planejamento define as metas, a execução e coloca em prática o controle e avalia os resultados. E se algo foge daquilo que a gente planejou, do algo esperado, o processo ele recomeça com os devidos ajustes, tá certo? Com os devidos ajustes. E é um sistema contínuo de gestão que mantém a empresa em movimento e em constante melhoria. Então, pessoal, é muito importante a gente estar atento a essa integração do sistema de planejamento, execução e controle. É cíclico, tá bom? A gente planeja, executa, ajusta e continua a planejar, continua a controlar, tá bom? Mas isso, de uma certa forma, já acontece e até empiricamente. Tem nome para isso. Em empresas pequenas, a gente dá o nome de rotina. E quando a gente fala aqui da questão do bolo, da fábrica ou de uma padaria, é muito comum, quando a gente acorda de manhã cedo, eu estou com fome, vou lá na padaria tomar um café, comer um pão, já está aberta, olha só que legal. As pessoas começaram cedo, porque a rotina começa cedo, entendeu? E vai fechar tarde, muitas vezes 10 da noite, a padaria ainda está operando para as 5, 4, 5 da manhã, o pessoal chega e começa a trabalhar, né, turnos diferentes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, gente? É que, de uma certa forma, essa ideia cíclica ela já acontece. Mas, até porque está dando certo, o patrão está lá com seus resultados econômicos, está conseguindo pagar as despesas, mas se você incorporar a rotina dessa pequena organização, técnicas da contabilidade gerencial, o sucesso vai ser maior e melhor. Essa é a proposta da nossa disciplina, tá bom? A gente já está funcionando, então por que não aprimorar daquela profissionalizada no negócio, tá? Então, a contabilidade gerencial como vantagem competitiva. Quando bem aplicada, a contabilidade gerencial se torna uma vantagem competitiva. Empresas que planejam custos, monitoram desvios e controlam resultados tomam decisões mais rápidas e precisas. Elas conseguem se adaptar às mudanças do mercado e, com isso, garantir a sustentabilidade
a longo prazo, ou seja, no futuro. E o custo deixa de ser apenas um número, passa a ser uma ferramenta estratégica. Vamos fazer a síntese da nossa sexta aula, do nosso último encontro. Então, pessoal, o que nós aprendemos na aula de hoje? O custo é a base do planejamento e do controle financeiro. A gente viu bem isso. O orçamento ele traduz metas em valores e permite acompanhamento constante. O custo padrão é a análise de desvios e mostram a eficiência operacional. O controle orçamentário e os indicadores avaliam o desempenho das áreas. E o contador gerencial atua como mediador entre números e decisões estratégicas. E para encerrar, nós temos uma reflexão, uma outra reflexão aqui que eu deixo para vocês. Do que adianta ter uma boa estratégia se os custos não forem controlados? Então, a gente gostaria que esses custos fossem controlados, correto? Gente, o planejamento é um sonho. O controle é o que mantém o sonho de pé. Tá? A contabilidade gerencial é o elo entre ambos, ou seja, ela é um instrumento que garante que a empresa planeje com realismo e haja com precisão. Bom, eu agradeço muito para quem chegou até aqui, assistiu a nossa aula, tá certo? Eu sempre enfatizo a importância das referências desses livros que a gente pode ter acesso em nossa biblioteca virtual, é o que fundamentou o nosso material. E, gente, muito obrigado e bons estudos. Educação à distância, mudando realidades.